Boa noite. Eu primeiramente gostaria de fazer a minha descrição. Antes de mais nada, falar fora do microfone. Eu vou dizer fora do microfone porque senão as pessoas que são deficientes visuais vão imaginar que eu estou dentro de uma caixa de som. E não, tá ok? Então por isso que eu vou me apresentar fora do microfone. Tá bom? Feito isso, eu gostaria de me apresentar. Eu sou o Dr. Baltazar, sou presidente da Comissão de Pessoas com Deficiência Física, Deficiência Visual e Autista. São pessoas que a gente admira demais. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer os cumprimentos aqui. Gostaria de cumprimentá-la aqui, a doutora Verônica Magna, representando a OAB de Guarulhos. Agora eu gostaria também de apresentar aqui a nossa vice-presidente, doutora Áurea. Áurea Solange, tá? Tem várias Áureas aqui. A Áurea Solange, ela fez questão de destacar isso aí. Eu esqueci não, doutora Áurea. Eu já tive o prazer e a honra de fazer parte da corregedoria da OAB São Paulo. Já fiz parte da Comissão de Ética e Disciplina de Guarulhos, já fiz parte do esporte, já fiz parte de todas as comissões aos meus quase 40 anos como advogado atuante em Guarulhos. Mas nada me deixa tão contente, tão feliz, quando eu recebi o convite do Dr. Abner para participar e ser presidente da Comissão de Pessoas com Deficiência. Isso me deixou tão feliz, vocês não imaginam. E aí veio comigo a doutora Áurea. A doutora Áurea está me dando o maior apoio, doutora Áurea Solange. Ela consegue várias coisas, ela consegue muita coisa, ela me ajuda demais na comissão. Ela e a minha secretária. Bom, o que eu queria destacar hoje, eu vou ser um pouco breve, porque nós temos a nossa palestrante ainda para a doutora Alessandra, com quem eu vou partilhar essa palestra. Muito bem, ela vai ser a palestrante, Alessandra Onick. Muito bem. Eu tive a honra de conhecer o seu currículo, doutora Alessandra. Um currículo invejável, viu? Está de parabéns. Eu até gostaria de pedir uma salva de palmas para a nossa palestrante. Pois bem, seguindo aqui, eu vou ser bem breve. Nós temos hoje, do começo do ano para cá, nós temos 12 mil denúncias contra pessoas deficientes, contra pessoas de idade, 12 mil denúncias. E eu, sabendo disso, no último evento que eu estive aqui, que deu uma grande repercussão, inclusive, eu já determinei para que a minha vice-presidente, a doutora Áurea, ela emitisse um ofício para a delegacia de polícia, porque eu quero saber o andamento desses inquéritos. Eu quero saber onde andam esses inquéritos e como eles estão procedendo. Porque eu não quero que isso aconteça simplesmente com um boletim de ocorrência e um termo de constatação. Não! Tem que se haver um prosseguimento. Temos que pôr esses bandidos na cadeia. Não pode deixar passar em branco uma coisa tão grave dessa. Então, eu me permito aqui a dizer a vocês que nós estamos alinhados, eu e a minha comissão. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir objetivos e vamos trazer para vocês depois todas as respostas. Vocês vão estar cientes de tudo, ok? Estou aqui hoje também, como eu faço parte do Habib's, do Ragaço, a gente, uma parceria muito boa, que sempre deu certo. E eu estou falando também
em nome deles, porque realmente a presidência do Rabino e do Ragazzo são pessoas idôneas, pessoas que permitem a mim que eu possa fazer isso por vocês. Eu faço com o maior carinho, com o maior amor, porque eu sei que o que eu não fiz para mim, eu quero fazer por vocês. Então agora nós vamos participar aqui da nossa mesa redonda aqui. Eu vou passar aqui a palavra para a nossa palestrante, que ela é a nossa principal hoje aqui. Ela vai nos ensinar muito aqui e eu quero aprender. Eu quero aprender porque eu quero pôr em prática. Não é só aprender não, é pôr em prática. Nós temos aqui como é o seu nome? Euzenir. A doutora Euzenir, ela é escritora, olha que lindo. Eu acho que maravilhado com isso aí, viu? As pessoas realmente se destacam, né? Parabéns. Pode falar. Eu peço licença para vocês, né? Em nome do nosso presidente Abner Alves Vidal, recebê-los, acolhê-los e dizer que esta casa, antes de cuidar da advocacia, cuida da cidadania. Cidadania são todos os cidadãos mesmo. E a inclusão para nós é uma matéria muito importante, porque nós somos o país dos preconceitos. Então, acolher, falar dessa rede de apoio, a nossa palestrante, né, doutora Alexandra Onick, eu fico muito feliz porque é preciso ter um olhar acolhedor e que acaricie as famílias, não porque seja um fardo, porque nós tratamos de pessoas especiais que a sociedade ela tem que acolher, ela tem que ter uma boa visão disso tudo, né? Em todos os aspectos. Então, eu falo com muita tranquilidade, porque, né, mais tarde eu posso me colocar mais um pouquinho, porque eu sei o que é lidar com deficiente, porque trabalhei nas casas André Luiz, na equipe médica e paramédica. Então, depois eu me coloco com relação a isso e tenho um marido que é deficiente físico. Então, eu senti na carne o que é incluir e o que é acolher uma pessoa com deficiência. Baltazar, pela sensibilidade, doutora Áurea, toda a comissão, né? Faço honras aí para o Lucas, que é uma pessoa especial. Eu tenho acompanhado muito o trabalho deste jovem, né? E agradecer a presença aqui também da nossa presidente Paula Montinho, que muito nos honra, é a presidente, que trata exatamente dessa questão religiosa, né? A liberdade religiosa, que também são coisas, são assuntos que a gente tem que enfrentar no dia a dia, e a OAB está aí para isso, para quebrar paradigmas, para acolher a todos e todas, sem exceção. Muito obrigada. Eu queria agora cumprimentar o Lucas, o nome dele, eu não conhecia. Lucas, tudo bem com o senhor? Tudo bem? Pode falar. Sim. Você, fiquei sabendo que você trabalha na Bandeirante? Trabalho há um ano. Olha lá, o que você faz? Eu sou o assessor dos repórteres de rua, conhecido como assistente, né, das equipes de reportagem. Aí, quando eu resolvi virar o parceiro dos repórteres, ninguém acreditou que aquele menino que antes só acompanhava pela TV, agora está ali. E que exemplo disso, hein? Confesso que eu estou bastante emocionado, de verdade.
eu superei todos os obstáculos e estou indo direto para a melhor fase da minha vida. Com essa correntinha aqui, já estou indo ainda mais longe. Uma superação que vai alcançando o resultado. Um autista consegue fazer tudo errado? Não. Fazendo o seu melhor papel, ele já consegue ir lá. Ajudar com carinho. Ele não ataca ninguém, não. Ele vai lá, ajuda. E é isso. Minha fase é essa. Com superação, já vou conseguir ter mais resultados daqui para frente. E é assim que eu vou longe. Parabéns! Estamos direto, hein? Que bom conhecer você. O prazer foi meu também. Adorei te conhecer também. Estamos juntos, tá? Que você precisar da gente, você pode contar com a gente. E Você mora aqui em Guarulhos? Módulo Bom Sucesso. Bom Sucesso, muito bom. Nós temos lá em Bom Sucesso a doutora Regina Pegoraro, que ela é diretora da OAB. E eu vou fazer contato com ela, para ela estar em contato com você. Ótimo. Nós vamos estar sempre juntos. Isso mesmo. Tá bom? Tá certo. Vamos passar agora a palavra para a nossa... Eu queria agradecer à diretoria, doutorado Vidal, por ter me confiado um papel tão importante, né, que foi essa vice-presidência junto à OAB Guarulhos. E agradecer a doutora Simone por ter aceitado de pronto ser a nossa secretária. E também agradecer aqui a professora Verônica Magna, que está presente, representando a nossa diretoria, valorizando esse evento que é tão caloroso. E que, embora nós observamos aqui que tem muitas pessoas que ainda estão distantes do mundo da pessoa com deficiência, porque não sabe o que uma família enfrenta no seu dia a dia. Então, se um vizinho, se um amigo pudesse de vez em quando comprar um pão para uma pessoa, bater na porta e falar se está precisando de alguma coisa, porque a solidão deve ser muito grande. Porque nós que somos pessoas que não temos limitações, já é difícil. Imagina para as pessoas que têm limitações e dependem dos outros. Então eu gostaria que essa palestra fosse estendida a muito mais pessoas, para que se conscientizasse da importância que nós temos como pessoas sem limitações, apoiar as pessoas que possuem limitações. Muito obrigada, agradeço a todos que estão aqui. Vamos então agora a nossa principal aqui palestrante, que vai nos ensinar aqui. Fica à vontade, doutora, a casa é nossa. Obrigada. Gente, ó, eu não sou muito apta de falar sentada, eu gosto de falar em pé, mas se vocês acharem que ficar ruim, eu sento. Primeiramente, agradecer ao OAB pelo convite pela segunda vez, estou na nossa casa. A primeira vez foi online, foi na época da pandemia, né? Então, fico muito agradecida ao doutor Abner pelo convite, a essa comissão, quando a doutora Aura me chamou para fazer parte da comissão dos direitos da pessoa com deficiência, eu fiquei muito feliz também de poder contribuir, né, de certa forma, e o convite para estar aqui hoje à noite. Então acho que a gente tem muito para compartilhar, né? A gente estava até conversando ali agora há pouco, porque eu falei assim, a gente nunca sabe tudo, então a gente tem que estar sempre aberto para aprender, né? E compartilhar o que a gente sabe. Sou mãe do Lucas, ele é um autista de 19 anos. Atualmente estou como vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Guarulhos. Sou fundadora do CIAG, que é o Centro de Inclusão e Apoio ao Autista de Guarulhos. É a primeira instituição em Guarulhos a atender exclusivamente pessoas com autismo. Então nós somos pioneiros hoje em atendimento a pessoa com autismo. A gente tem hoje na instituição 100 crianças com idade de 2 a 17 anos. E a gente tem um projeto também com as famílias, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. E, além disso, também estou atualmente também como diretora do terceiro setor da Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos. E também faço parte de outros conselhos, mas não vem ao caso. Mas por quê, né? Estou em tantos conselhos. Justamente para discutir políticas públicas. Porque acredito que nós,
como sociedade, nós temos que participar de políticas públicas, não só da pessoa com deficiência, mas, enfim, de todas as instâncias, né? Então, assim, a pessoa com deficiência em Guarulhos, ela precisa ser ouvida. Então, ela precisa ser ouvida no Conselho da Pessoa com Deficiência, no Conselho da Criança e do Adolescente, no Conselho da Saúde, no Conselho da Educação, porque eles estão em todos os lugares, é um apêndice, então eles estão em todos os lugares. Então, nós precisamos dar voz a eles em todos os lugares. Então, por isso que eu estou em todos, por essa razão. Mas eu queria muito agradecer, doutor Baltazar, pelo convite, né? E, doutora Áurea, não importa quantas pessoas estejam, que as pessoas que estão aqui hoje saiam muito melhor do que entraram. Isso já valeu a noite, já valeu a palestra, eu acho que é isso, não é a quantidade, né? É a qualidade. Então, quem queria realmente fazer a diferença na vida de alguém está aqui hoje. Então, isso é o que é importante. Então, vamos lá. Eu pedi para ele colocar o slide, só para ele não me perder na sequência, para a gente poder abordar realmente o que eu vim fazer hoje aqui. Agradecer a minha amiga Araçari e o Walter, que são grandes parceiros de muitos anos. Fiquei muito feliz quando eu soube que eles estariam aqui hoje. Então, muito obrigada por esse suporte. Então, vamos lá. Então, quando a gente está falando da pessoa com deficiência, a primeira coisa vem o diagnóstico. Então, todos os pais estão preparados para receber um filho ou uma filha com deficiência? Não. Ninguém está preparado. Na verdade, quando a gente está grávida, tanto a mulher como o homem, quando está grávido, nós já planejamos tudo dos nossos filhos. Como eles vão ser, o que eles vão estudar, como eles vão, onde vão vai ser as férias, as viagens, quando ele vai estudar, vai casar, quantos filhos, quantos netos vai nos dar, enfim. A gente já planeja praticamente a vida inteira do nosso filho, né? E aí, de repente, vem um diagnóstico que tira totalmente aquele sonho. Então, na verdade, o que acontece? A gente perde aquele filho que a gente idealizou e vem um filho que a gente não sabe nem por onde começar, porque não vem com uma manualzinho de instrução, né? A gente vai aprendendo na luta diária. Então, quando a família ela recebe esse diagnóstico, ela vem o medo, vem o anseio, porque ela não sabe daquele diagnóstico, ela não sabe, ela não tem perspectiva do que essa criança vai ser quando crescer, se vai ser independente, né? E se eu morrer, se eu faltar, como que vai ser? Então, vou sentar aqui, gente. Como que vai ser? Então, são N sentimentos que rondam essa família, né? Muitos sentimentos. Então, a gente fala que a família, quando ela recebe o diagnóstico, ela entra num processo de luto. E aí as pessoas falam assim, nossa, Alexandra, mas não é uma palavra tão pesada, luto? Não morreu ninguém. Morreu aquele filho que ela idealizou, com aquela filha, e veio um filho que ela não sabe por onde começar. Né? Ninguém explica para ela como que tem que fazer. E aí a gente fala assim, aí vem aquela pedra bruta, que a gente vai ter que aprender dia a dia a lapidar. Tem até um vídeo que eu gosto muito, até eu mostro muito para as mães lá do SEAC, que chama Uma Viagem à Holanda. Não sei se vocês já viram esse vídeo. Que ele fala exatamente isso, né? Que a pessoa ela tinha um sonho de ir para a Itália, então ela passou a vida inteira se programando para viajar para a Itália, estudou italiano, fez tudo para poder chegar na Itália. Aí chega o grande dia da viagem para a Itália. E aí o avião aterriza em Holanda. Aí o cara fala, mas Holanda, por que Holanda? Eu quero ir para a Itália, foi para lá que eu sempre sonhei, foi para lá que eu sempre quis chegar. Aí a pessoa fala, a comissária fala assim, mas é melhor estar aqui do que numa terra com doenças, com pestes. Não é melhor ficar aqui em Holanda? Você vai ver que Holanda tem tantas coisas tão lindas quanto aquelas em Itália que você queria chegar. E aí a pessoa começa a realmente enxergar que em Holanda, ele falou, é aqui que você vai ficar. E aí ele começa a ver com outro olhar o quanto coisas bonitas tem em Holanda, que não era aquilo que ele planejou. E aí ele resolve ficar. E é exatamente essa situação de um familiar com uma pessoa com deficiência. Ela planejou ir para uma certa vida e aí ela passa a ter outra vida, né? Mas é fácil isso? Esse processo? Não é fácil.
né? Então a gente nunca pode julgar uma família quando ela chega numa situação em que, muitas vezes eu estava comentando agora um pouco com ela, de pais que chegaram já para mim e falaram assim, ó, eu vim entregar meu filho que eu não quero mais. E aí você fica naquela situação, nossa, mas como uma pessoa chegar nesse ponto de querer dar um filho, né? É um pouco de loucura, se a gente parar para pensar. Né? Um pai, uma mãe não querer mais o seu filho por eles ter uma deficiência. Então a gente não pode julgar, porque eles estão passando por esse processo aqui, ó, que são as 5 fases do luto. Então todo pai e mãe que recebe um diagnóstico, ela passa por essa fase. Lá na instituição, as mães elas chegam para mim nessa fase 1 e nessa fase 2. Que é a fase da negação e a fase da raiva. Então, quando ela chega na fase da negação, ela não aceita que Deus ou algo sobrenatural mandou um filho para ela com alguma deficiência. Não foi isso que ela pediu. Então, ela não aceita. Então, essa parte da negação. É a primeira reação da maioria das famílias. Aí depois ela entra na fase da raiva, né? Por que isso tinha acontecido na minha família? Por que isso tinha que acontecer comigo? O que foi que eu fiz para merecer isso? Então ela começa a se cobrar. Aonde foi que eu errei? Eu sempre fui uma pessoa tão boa, eu sempre ajudei todo mundo, e por que eu recebi um castigo assim? Então essa fase da raiva. Aí depois ela passa para o processo da fase da depressão. Que ela começa a falar, nunca mais eu vou poder fazer nada que eu gosto, eu nunca mais poderei trabalhar, eu nunca mais vou poder ter a vida que eu queria ter, eu nunca mais vou poder sair, eu nunca mais vou poder fazer nada. Então ela entra na depressão. Tem famílias que levam muito tempo para passar de fase. Tudo isso vai depender muito da maturidade emocional dela, da estrutura da família. Então quando a gente fala, quanto mais estruturada é a família, mais fácil é esse processo. Só que não é a realidade. Por mais que a família seja estruturada, quando ela recebe o diagnóstico, balança. E balança bem. Precisa estar muito, muito, muito bem estruturado para não romper os laços, né? Então, depois da fase da depressão, ela entra na fase da barganha, que ela é capaz de abrir qualquer mão de qualquer coisa pelo filho. Então ela para de trabalhar, ela faz tudo pela criança, ela faz todas as terapias que ela vê na internet, ela busca os melhores profissionais, ela gasta aquilo que ela tem, o que ela não tem, para poder dar o melhor, porque ela acredita que se ela fizer isso, a criança vai se desenvolver, a criança vai se tornar independente, e muitas vezes não é. Porque não depende só disso, depende de outras coisas, além do pagar um terapeuta, não é só isso. E às vezes ela está nessa fase que ela acha que se ela fizer tudo, vai dar certo. E aí, no finalzinho da situação, vem a fase da aceitação. Aí que a coisa anda. Então, quando a família ela chega na fase da aceitação, e que ela vê o potencial que o filho dela ou a filha tem, aí a coisa deslancha. E quanto tempo será que leva isso para chegar na fase da aceitação? É muito relativo. Tem família que até hoje nunca aceitou. Como tem famílias que em questão de meses aceita. Então a gente vai ter que colocar isso como uma maturidade emocional, maturidade espiritual, a estrutura familiar de laços entre o familiar, né, que a gente fala pai, mãe, irmãos, as pessoas mais próximas. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Então, não é porque é uma família que leva 20 anos para aceitar, ela é ruim perante uma família que levou 1 ano para aceitar. Porque não dá para a gente julgar. Porque, às vezes, a família ela precisa ter muito mais de atendimento do que a pessoa com deficiência. Então, lá na instituição, eu estou hoje com 258 crianças na fila de espera. E quando chegam essas famílias para mim, eu falo, nossa, essa criança ainda dá para esperar mais um pouquinho, mas a mãe não dá. Ela precisa de atendimento, porque ela já está no auge do pedido de socorro, né? E por que a gente fala mãe? Porque a maioria são mães. O pai, ele tem o papel de levar o sustento da casa, então ele sai para trabalhar. E a mãe é que normalmente para tudo para ficar com a criança.
Então, por isso que vocês vão ouvir sempre falar ela, porque a maioria são mulheres que passam por esse processo. Não que o homem não esteja envolvido nisso, mas, na verdade, ele tem um outro papel, né? Então, normalmente, essa renúncia, ela vem mais da mãe. Então, é a mãe que para de trabalhar, é a mãe que deixa a vida dela para trás para poder se dedicar 100% ao filho ou à filha. Por quê? Porque ela acredita que só ela pode fazer isso, só ela é capaz de fazer isso, e muitas vezes elas não têm a rede de apoio, né? E ela não consegue dividir isso, então ela acaba assumindo toda essa responsabilidade. Na verdade, se ela parar para pensar, e se ela pedir ajuda, se ela confiar no outro, ela vai ter essa rede de apoio. O difícil é ela confiar que a Silone pode cuidar do meu filho para mim poder ir no médico. É difícil ela confiar que você vai poder ficar com ele para mim poder viajar no fim de semana com meu esposo. Porque ela acredita que ela é a única, que só ela pode fazer. E aí ela vai sobrecarregando, ela vai trazendo tudo isso para ela. E aí tem a questão da ocupação, a responsabilidade, o envolvimento 24 horas por dia. Então a gente vê muito mães que trabalhavam e pararam de trabalhar, porque o que acontece? A criança, ela entra na escola, a mãe é chamada a cada meia hora se a criança se desorganiza. Precisa ir para terapia, precisa levar para a escola. Então, qual o emprego que ela consegue, uma flexibilidade assim, que ela pode sair a hora que ela quiser, voltar a hora que ela quiser? Não tem. Então, normalmente, o primeiro passo, elas param de trabalhar. E aí ela entra, fica o tempo integral com a criança, e aí ela fica totalmente dependente financeiramente de alguém. Então, ela fica dependente do marido, ou ela fica dependente do ex-marido, ou do pai, ou da mãe, ou do governo, porque ela fica dependente do BPC, porque ela não consegue mais ter um emprego formal, né? Então ela fica o tempo todo, 24 horas, se o dia tivesse 36 horas, ela ficaria 36 horas o tempo todo cuidando do filho. E não dividindo esse cuidar com outra pessoa, às vezes nem com o próprio pai. Eu digo isso porque lá na instituição, uma vez, a gente fez uma festa Dia dos Pais, e a regra era: o pai tinha que ir sozinho com a criança. E nessa época a gente tinha umas 49 crianças. E aí elas entraram em pânico. Imagina que ele vai vir sozinho com meu filho à noite. Falaram, não, seu filho não, filho dos dois. Não, mas ele não sabe andar com meu filho, ele não sabe quando meu filho pede uma coisa, ele não sabe quando não sei o quê. E a gente ficou uns 2 meses trabalhando a mãe, sabe? Para elas entenderem que o pai precisava também sair com a criança precisava ter um momento com o pai, que era uma festa do Dia dos Pais. Resumindo, só apareceram 5 pais. Então, isso mostra o quanto elas não confiam nem sequer no marido. Olha a situação. Então, quem precisa ser trabalhado aí? É a criança ou a mãe? Muitas vezes a mãe, né? Muitas vezes a mãe. Então, tem casos ao contrário, que é a mãe que vai embora e o pai que fica com o filho? Sim, mas é muito raro, muito raro. E quando isso acontece, a sobrecarga desse homem não é tão diferente quanto da mulher. É a mesma sobrecarga, porque ele também para de trabalhar, ele tem o cuidado integral o tempo todo, então ele é dependente financeiramente de alguém, né? Então, não muda, só muda os papéis, mas o desafio é o mesmo, tanto para o homem, tanto para a mulher. É que é menos comum, né, a gente fala, acontecer isso, da mãe ir embora e o pai assumir. Normalmente é ao contrário, o pai que vai embora e a mãe que fica. Então, eu até agora lembrando de uma situação, de uma vez, quando a gente está falando da aceitação, tem um caso lá no SEAG que eu gosto muito de citar, que é uma família que me marcou muito, muito mesmo. Tanto quando eu dou palestra, eu sempre gosto de citar eles. Hoje eles não estão mais na instituição, mas foi um caso assim que me marcou, porque ela chegou na instituição, foi logo quando eu fundei esse SEAG, 12 anos atrás, e ela veio no Conselho Tutelar. Ela já ia no Conselho Tutelar, o Conselho encaminhou ela lá para a instituição. E ela falou, olha, eu vim aqui entregar meu filho para você.
Aí na hora eu falei, como assim, né? Ela falou, não, eu vim entregar porque não foi isso que eu pedi para Deus. Eu não esperei tanto tempo por um menino homem, um varão, ela era evangélica, um varão, para vir um menino com deficiência. E eu não quero mais ele, eu vim entregar. Aí na hora eu fiquei em choque, né? Mas assim, eu como gestora, eu tinha que manter o meu equilíbrio, assim, para poder responder. Mas como mãe eu estava indignada, mas aí a minha coordenadora me chamou no canto e falou assim, Alexandra, eu acho que essa criança deve ser aqueles autistas extremamente severos, que se mutila, e de repente a gente nem tem condições de atender ele aqui, a gente não tem essa estrutura, né? Porque para uma mãe chegar a ponto de vir entregar o filho, porque realmente ela já chegou no auge da loucura e ponto. Aí eu acalmei, conversei com ela, mostrei o trabalho, eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, vamos marcar um dia, a senhora traz ele, eu quero conversar com ele, ver as condições, porque dependendo da condição clínica dele, eu não posso atender aqui, mas eu vou me prontificar, ajudá-lo, encaminhar para um órgão que seja, né, que possa atender a condição dele e tal. Tudo bem? Pode ser assim? Pode. Aí marcamos o dia. Só que nessa época, a sede que a gente estava era lá no Bom Clima, e eu não tinha acesso para a rua, o portão ele era todo fechado. E aí marcamos o dia, ela chegou, né, aí tocou a campainha, eu abri, aí entrou ela e um casal de criança, uma menina e um menino. Aí eu, bom dia, aí o menininho já virou para mim e falou, bom dia, tia. Aí eu falei, bom dia, né? Aí ela falou, não fecha o portão porque meu esposo está estacionando o carro. Aí eu pensei, o autista severo está lá no carro com o pai, ele vai entrar, talvez o pai consegue segurar, né? Aí encostei o portão, aí daqui a pouco ele tocou a campainha, eu abri e ele entrou sozinho. Aí eu olhei para a cara da coordenadora, eu falei, ela não trouxe o menino, eu pensei, né? Aí eu falei para ela assim, o seu filho é autista no meio? Ela falou assim, veio ele. Era o menino que tinha me cumprimentado. Aí eu, ele, ela falou, resumindo, esse menino foi um dos meninos mais inteligentes que eu tive dentro da instituição. Extremamente independente, totalmente, tinha uma autonomia para tudo. Às vezes eu achava até que a filha tinha mais comprometimento de comportamento do que ele, né? E aí a gente começou a trabalhar a irmã também, porque a irmã, ela sempre se referia a ele como louco. Então a gente percebia que era alguma coisa familiar, né? Então a gente começou a trabalhar a família, a irmã, mas a mãe a gente não conseguia trabalhar, porque o problema era a mãe, ali naquela situação. E ela não ia na instituição, quem ia era o pai. O pai que levava, aí o pai arrumou um emprego. Aí ela precisou levar. Aí a gente falou, agora ou nunca, né? Ou a gente trabalha ela hoje, agora ou nunca mais. E aí a gente começou a trabalhar essa mãe, trabalhamos meses, e a gente começou a observar uma grande mudança no comportamento dela, porque ela era bem, assim, arredia, sabe? Ela não queria contato com as mães, ela não queria expor nada da vida dela, ela era uma pessoa muito fechada. E aí eu nunca esqueço que um ano depois, a gente foi para os Jogos Adaptados de Guarulhos com as crianças. E quando nós chegamos lá, ele ia ser o primeiro a jogar. E eu lá tietando, né, com o celular para tirar foto e tal. E aí eu falei para ele, fica aqui do meu lado, porque a hora que abrir o portão, você vai ser o primeiro a jogar. Então você fica aqui pertinho de mim. Aí ele ficou, ela pegou, abaixou perto dele e falou assim para ele, agora entra lá e mostra que você é campeão. Na hora eu comecei a chorar, a assistência social começou a chorar, porque foi tão emocionante pra gente aquela cena, porque assim, pensar que há um ano atrás aquela mulher chegou na instituição querendo entregar o filho dela, porque ela não acreditava no potencial dele. E depois de um ano, depois de ela ser muito trabalhada, ela acreditou no potencial, o quanto ele era capaz, porque a partir do momento que ela fala, entra lá e mostra que você é campeão, porque ela acredita que ele tem potencial para isso. Então, por isso que a gente não julga mais nenhuma mãe ou nenhum pai, porque a gente não sabe até que ponto aquilo está prejudicando, o que está assim, dentro do peito, sabe, do coração, o que é que ela planejou tanto e que deu errado. Então ela precisa às vezes muito mais de ajuda do que a criança em si, né? E a gente percebe que eles se desenvolvem depois que a família aceita.
Enquanto a família não aceitar, você pode passar o melhor especialista do mundo, você pode pagar as terapias mais caras do mundo. Não funciona. Porque a questão está dentro de casa. Então é lá que tem que ser trabalhado. Diz, né, que as mães, elas sofrem mais estresse que todos da família. Então tem até uma pesquisa canadense que diz que o estresse de uma mãe, de um autista, por exemplo, é equivalente a um soldado em guerra. Então, para você ver o nível de estresse que é. Então, por que será que ela chega nesse nível de estresse tão alto, né? Porque uma mãe, normal, como eu falei, ela renunciou tudo, ela vai ficar dentro de casa agora, ela não vai fazer mais nada. Então, ela é advogada, ela vai defender com unhas e dentes todos os direitos do seu filho. Ela que sai para fazer as compras. Ela é o pai, porque muitas vezes o pai vai embora, ela também tem que assumir esse papel de pai dentro de casa. Ela que lava e passa, ela que cozinha, ela é o motorista, porque ela leva e traz o tempo todo para todos os lugares, né? Ela tem que adivinhar pensamento, então imagina uma criança, um adolescente que não é verbal. Ela tem que ficar o tempo todo adivinhando o que é que ele está pensando, o que é que ele está necessitando, o que é que ele está pedindo, né? Ela é muitas vezes terapeuta, porque por mais que ela leve na terapia, a terapia ali é 40 minutos, 1 hora. Depois ela vai para casa e é ela que dá continuidade nessas terapias em casa. Então é ela que acaba virando a terapeuta daquela criança, daquele adolescente. É a professora, muitas vezes, às vezes ela nem quer ser, mas às vezes ela é obrigada, porque às vezes a escola chama e fala, fica aqui dando um suporte, né? Às vezes ela, até a gente brinca que é muito comum, vou falar aqui no caso do autista, que é lá na instituição que a gente trabalha, que a maioria de mães de autistas, elas se formam em pedagogia ou psicologia. É a maioria. Por quê? Porque elas pensam que vão ser professoras do filho, ou que vão ser terapeutas, só que eles não aceitam a gente como terapeuta. Eu sou a prova viva disso. Eu fui fazer pedagogia achando que eu podia ser professora dele. E ele não faz nada comigo, nem lição de casa. Ele faz com a minha filha, mas comigo ele não faz. Ele pega o caderno, fecha e fala tipo assim, ó, seu papel é outro aqui, entendeu? Então é muito comum, se a gente fizer uma pesquisa, é muito comum pais e mães de pessoas com deficiência estudar pedagogia, estudar psicologia, porque ela tem a intenção de se tornar terapeuta ou professora dos filhos, né? E ela é dona de casa 24 horas por dia, então ela não tem o tempo para ela não tem tempo para se cuidar. Muitas vezes elas não têm tempo nem para ir ao médico, fazer os exames periódicos, porque ela não tem com quem deixar. Então, assim, elas acabam ficando muito sozinhas. Então, aquele amigo que você achava que tinha, você não tem mais. Então, aquele ciclo de amizade que você tinha antes do diagnóstico, esse ciclo não vai ter mais. Você vai criar outros ciclos de amizade, muitas vezes pais de pessoas com deficiência também, porque aí vai entender. Então, tipo assim, eu vou na sua casa, você tem um filho com deficiência, eu também tenho. Então, você vai entender o porquê que meu filho está fazendo certas coisas, eu vou entender o que sua filha está fazendo certas coisas. Então, a gente acaba criando um vínculo. E aquele ciclo de amizade que não tem filhos com deficiência, eles vão sumindo, porque você não é mais convidado para ir em festa, você não é mais convidado para ir em nada. Então, você vai se afastando e vai criando outros ciclos. E você vai criando outras amizades, mas normalmente com essa mesma afinidade. Porque um vai compreendendo as dores do outro. E aí é onde você vai criando essa rede de apoio. Então a gente fala que a rede de apoio às vezes vem de um familiar que tem uma pessoa com deficiência, mas a gente não tem uma rede de apoio de uma pessoa que não tem ninguém na família com deficiência. Que é isso que a gente precisa virar a chave, né? Porque a rede de apoio ela é extremamente importante. Então, a mãe que fica o tempo todo, 24 horas, cuidando, uma hora ela deixa de se cuidar. E quando ela deixa de se cuidar, aí vem a tristeza, né? Porque ela se olha no espelho, ela não se enxerga mais. Ela olha no espelho, ela não se vê mais aquela mulher que ela era antes, né? A sensação de frustração, de muitas vezes querer fazer algo pelo filho, e às vezes ela acha que é porque ela não está fazendo, mas às vezes não é ela, é da criança mesmo, é da deficiência, tem um tempo, tudo tem o seu tempo.
tempo. Mas às vezes ela se frustra porque ela acha que depende dela aquele desenvolvimento. Às vezes não é. Então o que acontece? Para de trabalhar, fica dependente financeiramente, ela começa a autoestima, vai caindo, vai caindo. E aí qual é a consequência disso? Depressão, ela acaba, o marido, muitas vezes, acaba indo embora, porque assim, a gente julga o homem, porque as pessoas julgam muito, né? Eu vou defender o lado masculino. As pessoas julgam muito os homens, falam assim, porque o homem é canalha, a mulher está lá com o filho com deficiência, com a filha, ele vai embora e tal. Mas se a gente parar para a gente não está dentro da casa da pessoa para saber o dia a dia, né? Mas se a gente parar para pensar, tem um pouquinho de parcela de culpa da mulher também. Se parar para pensar. É que o homem, ele é mais prático, né? Se eu não tenho aqui em casa, eu vou buscar onde tem. A mulher não, a mulher ela vai lá, fica anos lá sofrendo e ela dificilmente busca fora. O homem já é mais prático nesse sentido. Só que, se a gente parar para pensar, tem um pouquinho de parcela de culpa também, porque ela pensa assim, uma mulher, 24 horas só cuidando do filho, o tempo todo. Então ela não se cuida, o marido chega, ela está extremamente exausta, cansada, então ela não tem mais tempo para nada. Então aqui, a relação vai se desandando. Chega um momento que não vai ter jeito, precisa muito amor para aguentar. Muito amor. Né? Então assim, porque às vezes eu converso muito com casais que estão juntos até hoje e fala, não é mar de rosas, mas é que fala assim, tem uma vida de casal igual de outro que não tem com deficiência, não tem a mesma vida. Né? Essa questão de sexo, de sair, de ir para as baladas, de curtir, não tem mais isso. Então, se um dos dois lados, para ele ou para ela, isso é importante, é o casamento que vai embora. Porque tem que ter outras coisas além disso na frente. Né? Então, às vezes, hoje, as pessoas falam assim, nossa, mas você sai bastante com o seu esposo. Eu saio. Eu saio porque eu tenho uma rede de apoio. Mas eu não posso falar que ela tem que fazer a mesma coisa que eu, porque eu não sei qual é a rede de apoio dela. Então hoje eu tenho minha rede de apoio. Então se eu tenho, eu busco cuidar da minha saúde, eu busco sair, eu saio com meu esposo, a gente, pelo menos uma vez por mês, a gente sai só nós dois. Mas quantas famílias não têm essa mesma oportunidade que eu tenho? Então eu não posso julgar. Né? Eu posso ajudar. Você quer ir? Eu fico com o teu filho para você ir. Eu só posso ser uma rede de apoio para alguém, não posso. Que é isso que falta, sabe? Às vezes a mãe ela tem vergonha de pedir ajuda. E às vezes a gente está vendo que a pessoa está precisando de ajuda e a gente não é capaz de estender a mão. Espera ela pedir ajuda. E muitas vezes elas não vão pedir ajuda. Elas estão pedindo socorro, mas da boca ela não fala, me ajuda. A gente é que tem que ter essa percepção de ver em que momento a gente precisa estender a mão. Porque às vezes está do nosso lado, né? Não é, Silvana? Então, é isso. Hoje a minha rede de apoio é a minha sogra. E a minha sogra está com 84 anos. Só que tem uma saúde de ferro. Mas é a questão da lei da vida. Uma hora ela vai partir. E a hora que ela partir, eu perdi meus 2 braços e minhas 2 pernas. Porque ela é minha única rede de apoio hoje. Minha mãe, nem se eu pagar, ela fica com o meu filho. Entende? Por quê? Eu não sei cuidar, não sei quando ele pede as coisas. Por quê? Não tem interesse. Né? Não é porque minha mãe. Então assim, minha irmã fala assim, fica com ele pra mim. Eu não sei cuidar. Mas se tiver alguém por perto, fica. Então hoje a minha rede de apoio é a minha filha e a minha sogra. E meu marido. E eu imagino que quantas outras famílias, Silone também, a rede de apoio é o quê? Sua mãe? Minha filha de 2 anos e a minha irmã caçula. Exatamente. As duas estão em Curitiba, mas quando precisa elas vêm. E pode, minha mãe tem que viajar, que você não pode. Minha rede de apoio é a família. Sua rede de apoio? No meu caso, a minha filha ela é leve, né? O autismo dela é leve, então ela sempre foi muito independente e mais, em todo caso, a minha mãe.
Mas eu quero mencionar um caso que você está falando de um pai de autista viúvo. A rede de apoio dele é simplesmente o sogro, o avô e mais ninguém. E ele trabalha em aeroporto, período totalmente, não tem uma estabilidade, um final de semana. E ainda assim ele consegue ser professor de jiu-jitsu. Mas a questão que você mencionou da solidão é muito evidente nele. E também o cansaço, o estresse mental, a saúde mental é perceptível que está bastante comprometida também mesmo. Por quê? Justamente pela falta da rede de apoio. É a preocupação, é o cansaço mental, assim, eu sempre ouço de mães que ela fala assim, a gente não tem o direito nem de adoecer. A gente não tem o direito de morrer. Porque nem morrer a gente pode. Entendeu? E aí você fica assim, você para pra pensar, nem morrer eu posso. Né? Porque eu não tenho com quem vai contar. Eu não posso ficar doente. Porque eu não tenho com quem contar. Muitos casos. Esses dias eu peguei uma mãe que ela estava no hospital passando mal com cólica renal e com a criança junto com ela. Porque o marido também estava internado. Ela com cólica renal e teve que levar a criança junto, ela no soro e segurando a criança do lado, porque não tinha uma rede de apoio, alguém para cuidar da criança para ela poder ir para o hospital. Então essa é a realidade. Até o comprometimento de conseguir ter um relacionamento afetivo não consegue, porque a pessoa que vem, ela não aceita, ela começa tentando, mas depois, dadas as dificuldades que existem mesmo, o preconceito, até mesmo o ciúme de saber que aquela pessoa, ela vai demandar uma atenção muito maior para a criança que precisa. Então, aí vai vir o quê? Aquele ciúme, poxa, tudo para ele, onde eu fico em toda essa história? E acabam desistindo. E aí vem também o comprometimento emocional afetivo. Então acaba ficando na solidão. Sim, né? solidão. Então é uma vida muito solitária. Familiar, mesmo às vezes a gente fala assim, quando é separados, né, que fica sob guarda só da mãe ou sob guarda do pai, tem essa solidão, mas às vezes até o casal junto também tem a solidão. Porque muitas vezes eles querem fazer alguma coisa junto e não pode. Então está sempre um de um lado, outro do outro, um sai para o outro poder sair, aí às vezes o outro fica com o filho para o outro poder sair. Então tem que fazer esse jogo, sabe? Mas assim, é uma vida muito solitária, é um trabalho muito solitário. Então as consequências da separação de casais, isso é muito, muito comum. Lá na instituição eu tenho 100 famílias, dessas 100 famílias, 90 são separadas. Então é muito caso. Por quê? Porque não aguentam, assim, a mulher não tem mais essa estrutura emocional para ter um relacionamento. Ela já está no auge do cansaço, dependendo do tipo de deficiência, o grau da deficiência. O marido, ele só sai para trabalhar e volta, então ele não tem esse estresse emocional equivalente ao da mulher. Então ele acha que ela tem que estar disponível do mesmo jeito que ele está. E aí é onde começam as crises conjugais e acaba se separando mesmo. Então tem que ter muito, assim, tem que ter uma estrutura emocional muito boa, não é só amor não, é para poder aguentar, né? Familiares próximos adoecem. Então uma vez eu ouvi de um amigo meu que é terapeuta, que ele falou assim, que irmãos adoecem. Aí eu, como assim? Ele falou, adoecem a alma. Aí eu, ele, adoece a alma. Por quê? E aí depois que eu tive a minha filha, eu fui entender isso muito bem. Porque quando a gente tem um filho com deficiência, a gente normalmente, tudo que a gente vai organizar dentro da família, a gente sempre busca fazer aquilo que vai deixar a pessoa com deficiência mais cômodo. Então, se eu vou viajar, eu vou para a praia porque eu sei que na praia ele gosta, então ele vai ficar calmo. Se eu vou num restaurante, eu vou num lugar que ele tem coisa que ele gosta, para ele ficar calmo. E a função dele. Então, tudo faz em torno da comodidade dele, porque ele vai ficar bem. Mas será que a minha filha quer ir para a praia? Será que a minha filha quer comer naquele restaurante? Isso não quer dizer que eu gosto mais dele do que dela, ou você gosta mais da tua filha. Não é. É que inconscientemente a gente acaba sempre organizando a rotina da família
para a comodidade daquele que necessita de mais cuidados. E a gente acaba esquecendo que o outro também tem as suas necessidades. E eu demorei para entender isso. E assim, eu aprendi com que a minha menina, ela me deu muito tapa na cara com luva de pelica, assim, porque aí quando ele começou a falar isso para mim, eu falei, nossa, mas sabe que você tem razão? Porque ó, vou contar uma história bem rápida dos meus filhos. Eu não queria ter outro filho, que ela não me ouça, mas eu rejeitei a gravidez até o 5º mês, porque não foi planejado, eu não queria, eu chorava dia e noite, dia e noite, dia e noite, tanto que eu comecei a entrar em trabalho de parto, porque meu corpo começou a rejeitar mesmo, de tanto que eu não queria. E aí, tanto que ela nasceu prematura. E quando ela nasceu, eles têm uma diferença de 15 dias, tipo assim, de data. Ela faz aniversário 14 de agosto, ele faz aniversário 5 de setembro. Então, desde o primeiro ano dela, o aniversário era sempre em conjunto com ele. Então, eu escolhi um tema e fazia a festa dos dois juntos. Sempre. E aí, quando ela fez 5 anos, ela virou para mim e falou assim, esse ano eu quero uma festa só para mim. Ela tem uma maturidade assim, fora do normal, assim, sabe? Desde pequenininha. E aí ela falou assim, eu quero uma festa só para mim das princesas. E o Lucas é menino, então não pode ser festa comigo. Aí eu falei, tá bom, filha. Pensa aquele ano que eu tava assim, ferrada financeiramente. E aí ela falou, só que tem uma coisa, você também tem que fazer a festa do Lucas. Que ela não aceitava que eu fizesse só para ela, tinha que fazer para ele também. E eu falei, meu Deus, onde eu vou arrumar dinheiro para fazer 2 festas? Aí eu fui, aluguei o painel das princesas, aluguei a fantasia para ela. Só que eu não tinha dinheiro para convidar amigos. Então eu só chamei os parentes, os tios, avós, e chamei 3 casais de amigos meus que têm filhos com deficiência, que são aquelas pessoas mais próximas de mim hoje. E fiz a festa. E achei que estava abafando. No outro dia, estou lá, eu desmontando o painel, tudo, né? E aí eu falei, e aí, filha, você gostou da sua festa? Aí ela falou, não. Aí eu falei, como assim você não gostou da sua festa? Você não queria das princesas? A mamãe alugou tudo do jeito que você queria, foi a coisa mais linda. Ela falou assim, mas só tinha autista, e eu não sou autista. Na hora, eu desci da escada, tava assim, minhas pernas até amoleceram, assim, eu desci das escadas, eu chorei a tarde inteira, assim. Ela tinha total razão. A festa era dela, eu tinha que ter chamado as pessoas para ela, não para mim ou para o meu filho. Isso foi um episódio. Depois, outra vez, ela começou a acordar de madrugada para assistir desenho. Todo dia ela acordava de madrugada para assistir desenho. Aí eu falei, filha, uma semana ela falou, eu falei, filha, por que todo dia você está acordando para assistir desenho, todo dia acordando para assistir desenho? Essa hora é para você dormir, né? Ela falou assim, mãe, aí só tinha um DVD na minha casa e uma televisão que ficava com o Lucas. Ela falou, mãe, mas se eu não acordar agora para assistir, que hora que eu vou assistir se o DVD é só do Lucas? Tinha, mais uma vez ela com a razão. Aí eu fui lá, comprei a televisão, o DVD, dei para ela. Aí quando ela estava com 7, 8 anos, ela virou para mim e falou assim, mãe, o que é McDonald's? Eu falei, filha, é uma lanchonete que vende hambúrguer, não sei o que. Ela falou, por que eu nunca fui? Toda vez que a colega já foi. E realmente, ela nunca tinha ido porque o Lucas não come hambúrguer. Então você vê quanto eu privei ela de tantas coisas, sem eu perceber. E aí hoje a gente tem o dia das meninas. Então uma vez por mês eu saio com ela para fazer passeio só de menina. Então eu levo ela onde ela quer ir, porque eu sei que o Lucas não tem condição de ir ainda. Então a gente vai ao cinema, teatro, o que ela quiser fazer a gente faz. A gente tira o dia das meninas. E eu aconselho sempre as mães a fazer a mesma coisa. Porque a gente precisa desse momento. E eu demorei para entender isso. Eu achava que eu estava fazendo tudo perfeito. Você está falando uma coisa que eu acho interessante. É o seguinte, quando nasce um bom filho, quando vê um filho na família, as mães costumam ficar aqui 24 horas no bebê, aquela coisa toda, né? E não percebe que os demais filhos precisam da mesma atenção. Isso é passageiro, é sazonal. Não é a mesma coisa de uma pessoa que tem uma deficiência. Então você vê, já existe todo um processo de dificuldade daquele filho que começa a ficar
com ciúmes. Imagina uma criança, como é o caso da sua filha e de outros, né? Que a mãe se dedica a vida toda e não sabe, e sabe que isso aí é uma dedicação eterna, é uma coisa que não tem alteração, né? A menos que o filho cresça, a outra filha, casa, vai embora, etc. Mas você percebe que é mais ou menos um comparativo que a gente faz, né? Então a gente acha que realmente é um papel muito importante esse alerta que você está dando, né? É porque a gente faz sem perceber. Automático. E a gente acha que é normal, porque a vida da gente fica numa rotina, num cotidiano, que isso vai se tornando normal. E aí, quando ele falou isso para mim, que os irmãos adoecem a alma, porque ele falou, tem duas hipóteses. Ou vai ser aquele irmão retraído, vai sempre guardar aquilo dentro dele e nunca vai ser feliz, ou pode ser aquele irmão revoltado, que ele vai se revoltar e vai fazer coisas erradas como uma forma de dizer assim, ei, estou aqui, me olha, né? Nem que seja para me xingar, mas me olha, né? Então tem essas duas opções. E eu parei para refletir, e aí eu sempre levo isso nas minhas palestras, porque eu falo, ter irmão é a melhor coisa, porque muitas mães, principalmente de autistas, não querem ter o segundo filho, morre de medo, né, que vem autista e coisa, mas eu falo que foi a melhor coisa que eu fiz, assim, não foi planejado por mim, mas foi planejado por Deus, e foi a melhor coisa que eu fiz, e a relação dos dois é fantástica, assim, é coisa de outras vidas mesmo, eu acho, sabe? Mas eu acabei privando ela de muitas coisas inconscientemente, pensando no bem-estar dele. Né? E hoje não, eu tenho que pensar no bem-estar dela também. E se eu tivesse outros filhos, eu teria também que pensar no bem-estar dos outros filhos também. Então, o estresse, né, que a gente já falou, que é um estresse fora do normal. Aí com esse estresse vem as doenças psicomáticas. Então, muitas mães acabam adoecendo por causa dessa sobrecarga, né? Aí vem a depressão, então muitas são deprimidas, e por ser sozinhas, por não ter com quem contar, e às vezes a amizade dela é uma outra mãe que é mais depressiva do que ela ainda, então às vezes ela não se sente nem segura de falar nada da vida dela, porque a outra está pior do que ela, e ela vai dar o apoio para a outra que está precisando mais, e ela acaba sempre na solidão, né? E aí, o que aconteceu que a gente observa nas últimas estatísticas? O quanto subiu os casos de suicídios de mães de pessoas com deficiência, principalmente na pandemia, porque a solidão foi pior, porque eu ficar trancada dentro de casa 2 anos, sozinha, sem ter com quem dividir nada, subiu muito os casos de mães que se suicidaram ou que acabaram suicidando matando seus filhos e depois se suicidando. Então é muito, assim, aumentou assim absurdamente. E a mídia não fala, né? Mas a estatística aumentou muito, muito mesmo. Então a rede de apoio ela é fundamental, né? É importante na vida do cuidador, porque é através dela que a gente pode realizar de forma muito mais saudável as intercorrências do dia a dia. Então, quando a gente fala em ajuda na rede de apoio, ela pode vir moral, física, né? Ela pode vir com orientações, amor, divisão de algumas atividades, ou simplesmente ser ouvida. Porque às vezes ela não quer nada, ela só quer que você para e ouça, só, mais nada. Às vezes ela precisa de ajuda física para ir até o médico, para poder ficar com o filho dela, porque ela possa ir fazer um Papa Nicolau, fazer um exame. Eu tenho mães lá no CIAG que às vezes uma vez eu levei uma ação de corte de cabelo. E aí uma mãe virou para mim e falou assim, nossa, até que enfim que eu vou cortar meu cabelo. Faz 2 anos que eu não corto meu cabelo. Aí eu falei, nossa, mas por que a senhora não corta o cabelo? 2 anos, falta de dinheiro? Não, eu não tenho com quem deixar ele para ir no cabeleireiro, e ele não vai comigo por causa do barulho do secador, ele não suporta ficar dentro do salão de cabeleireiro. Então ela fazia 2 anos que ela não sabia o que era cuidar do cabelo dela, cuidar da unha, fazer, sabe, coisa básica que qualquer mulher faz, nem isso elas têm o prazer de fazer, né? Então eu vou falar um pouquinho do projeto Cuidando de Quem Cuida, que é um projeto lá do CIAG. Então a gente tem 2 projetos lá, tem o Viver e Conviver, que é o das crianças, que a gente oferece apoio pedagógico, atividade de vida diária, educação física e artes.
E tem esse projeto Cuidando de Quem Cuida, que é um projeto que a gente cuida de quem cuida deles. Não é necessariamente para mãe, mas a gente acaba sendo um projeto para as mães, porque 80% das mulheres que frequentam o projeto são mães, e a maioria são mulheres. Acho que eu só tenho, dos 100, tem 3 homens só que participam do projeto, o restante todas são mulheres. Então, 80% é mãe, tem vó, tem tia, tem cuidador, né? Mas a maioria são mães. Então, elas pararam de trabalhar para cuidar dos seus filhos, então, como eu falei lá no começo, consequentemente, hoje elas são dependentes financeiramente de alguém. Então, nesse projeto, a gente tem um atendimento psicossocial em grupo, então elas vão 2 vezes por semana, elas ficam 3 horas conosco em cada dia da semana que elas vão. Então, um dia da semana é o atendimento psicossocial em grupo, com a nossa psicóloga, com a assistente social. Então, a gente tem roda de conversa, tem palestras, vem palestrantes de fora. Então, a gente aborda todos os tipos de assunto. Desde cuidado com filhos, autocuidados, empoderamento feminino. Então, a gente tenta mostrar para elas que existe vida após o diagnóstico. Que não é o diagnóstico que vai interromper os seus sonhos, né? Talvez vai dar uma pausa, mas não vai interromper os seus sonhos. Então, que elas podem ser o que elas quiserem ser. Elas só precisam administrar o tempo. E aí a gente tem as oficinas. Então, nessas oficinas, a maioria são com foco de geração de renda, porque como elas são dependentes financeiramente de alguém, então nessas oficinas elas aprendem a fazer algo que elas possam produzir em casa, vender e ter a sua própria renda e ainda ter o tempo para cuidar dos seus filhos. Então hoje eu tenho umas 8 mães que já são microempreendedoras, que têm a sua empresa aberta, que têm o seu próprio negócio dentro de casa. É bem legal. Então a gente tem oficina de culinária, panificação, nutrição, artesanato, beleza e várias outras coisas. E aí tem os atendimentos individuais também, porque às vezes tem famílias que estão numa situação que elas não querem expor os problemas delas no atendimento em grupo, então a psicóloga atende individualmente, faz as orientações necessárias, né, faz os encaminhamentos quando elas precisam de alguma orientação, tanto a psicóloga como a assistente social. Aqui é o endereço lá da instituição, então vocês já se sintam convidados para conhecer o nosso trabalho, tá? A gente atende lá de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h30. O Lucas já foi lá, né, Lucas? Gostou de lá? Gostei. O Lucas foi lá, fez uma entrevista comigo, né? Sim. Foi top. Inclusive, nós participamos de uma reportagem lá no SP2, no Dia 2 de Abril. Isso, na caminhada. O autismo. Isso, lá na caminhada. O Lucas saiu no SPTV, exatamente. Então, aí está o nosso contato. Então, se precisar de algum encaminhamento, alguma coisa, pode nos procurar. Aqui está o meu contato. Também, caso vocês queiram posteriormente alguma orientação, alguma coisa, estou à disposição. Então, mais uma vez, muito obrigada pelo convite, né? Eu espero ter contribuído um pouquinho com a minha experiência, né? Com as experiências lá das mães do SEAG, que eu falo assim que cada dia é uma nova experiência, cada dia é um novo aprendizado, e eu estou aqui para ajudar no que fizer necessário, na comissão, que eu puder contribuir também. Sabe que pode contar comigo sempre. Né? Muito obrigada. Se quiser fazer pergunta, estou à disposição. Se alguém faz no microfone, porque eu esqueci de falar para vocês, eu também estou na cota de deficiência, eu perdi minha audição, então eu só escuto agora 40% do lado esquerdo. Então, falar no microfone, senão às vezes eu não ouço. Então, eu fico ouvindo tudo isso e assim, a gente direcionou essa palestra, né, especificamente para autistas, né? Mas assim, a minha experiência é que o abandono das crianças é muito grande, pelo menos o que a gente trabalhava, é cerca de mil crianças de todo tipo de deficiência. Muitos autistas, muitas deficiências físicas, que até assustam. Então, assim, é difícil até você ter um cuidador específico para cuidar, porque
precisa de ter um atendimento muito especializado. E eu lembro, não vou citar nomes aqui, embora saiba de cor, só vou falar o prontuário dele, que o abandono é tão grande, que nós, enquanto funcionários, levávamos, às vezes, alguns que podíamos levar, né, para passar o Natal em casa, por exemplo, né, para ter um pouco de aconchego. E teve um menino, especificamente, que a deficiência era tão grande, né, estava no rosto, então não dá para esconder, que ele era filho de médico e a mãe advogada. Então, durante o período que eu estive lá, a mãe sequer sabia da existência dele. Eu sei dessa história. Que o pai, ele manteve essa informação com ele, então só o pai. E por ser médico, ele tem um pouco de liberdade ali dentro, né? Eu não esqueço o número do prontuário, 2494, né? Eu conheço essa história porque uma funcionária minha trabalhou lá e ela contou para mim essa história uma vez. Então, assim, até para a gente é muito frustrante isso. E eu devo exaltar o trabalho de lá, dos profissionais de lá, que são, assim, excelentes mesmo, médicos, paramédicos, e muitos deficientes leves, inclusive, saíam para ir à aula, né? Então, assim, por isso que eu falo que a sociedade ainda precisa aprender muito para incluir, né? E o que essas pessoas têm que ter de superação, às vezes, quando é deficiente físico, que seria a minha experiência dentro de casa, é absurda. É absurda. Não basta você ter uma formação, você precisa fazer muito melhor que qualquer um que é normal, entre aspas, né? Então, é uma dor na alma quando você ainda tem que provar para a sociedade que você é capaz, às vezes. E eu fico muito feliz de trazer esse assunto, repito, porque as pessoas têm que entender que nós só somos um pouquinho diferentes um do outro. Temos muito a aprender, né, com o Lucas. E vou citar até uma série chamada Doctor, né, que retrata tudo isso, valoriza especificamente o autista, porque ele é muito inteligente às vezes, né, dependendo do grau. Então, eu agradeço muito a sua palestra, de dividir essa experiência, que também não é fácil falar da nossa vida às vezes. Não é nada fácil, porque quando aconteceu a deficiência na minha casa, eu me vi em todas aquelas situações, porque foi um acidente, de virar, por que eu, né? E a gente passa por depressão, e a gente passa por muitos questionamentos. E eu, que particularmente tinha os filhos todos pequenos, né? Assim, e até hoje continuo casada, vou registrar aqui, com a mesma pessoa, o único casamento, mas assim, embora meus filhos tenham sido cerceados em algumas coisas, eles receberam assim um exemplo magnífico daquilo que o pai pôde proporcionar, né? Já com a capacidade que ele tinha, continuou sempre trabalhando. E assim, às vezes a gente perde e às vezes a gente ganha. E isso faz parte da vida. E eu quero deixar muito claro que isso foi um grande aprendizado, e aqui é que impulsiona mesmo, né? É que você se joga cada vez mais
para falar desses assuntos e veste a camisa e não aceita que desdenhe de nenhuma pessoa com relação a isso, né? E eu digo isso porque realmente às vezes tem que provar ainda. E como não está muito aparente, você falou da sua deficiência agora, não está muito aparente, então assim, alguns privilégios não, os direitos que são dos deficientes, às vezes ainda tem que provar. E isso constrange muito, porque você tem que usar aquela vaga, porque você tem que ter naquela fila. Por isso, no meu caso, lá em casa, não se usa, para não constranger mais. Porque isso é uma escolha dele, não minha. Mas, graças a Deus, a família apoia e somos muito orgulhosas dele. Muito. Obrigada. Mas é o que a gente fala, né? Hoje, nós temos, assim, a questão da deficiência, a gente tem muito que caminhar ainda. Mas a gente pode se alegrar que a gente já caminhou bastante. Então, essas pessoas que hoje estão lá na casa do André Luiz, que a maioria já são adultos, idosos, né? Pensa assim, se hoje, com a gente tendo acesso a tanta informação, a gente ainda tem uma sociedade que ainda não sabe lidar com a diversidade, você imagina 40, 50 anos atrás, essa família recebeu uma pessoa com uma deficiência física, uma deficiência intelectual, que ela não sabia nem como fazer, não era orientada, não era instruída, ela não tinha nenhuma rede de apoio para nada. Imagina, se hoje, com todo esse acesso que a gente tem, a gente já vê tanta coisa horrível por aí, então imagina 40, 50 anos atrás. Como que não foi? Eu mesma, eu tenho 48 anos, eu nunca estudei com uma pessoa com deficiência na minha vida. A escola que eu estudava tinha deficientes, mas era assim, num outro prédio, do outro lado, que a gente não tinha acesso a eles, nem eles a nós, né? Então aí eu fico pensando, se naquela época a gente já convivesse com a diversidade, será que a gente hoje não teria uma sociedade mais justa? Né? Não teria mais esse negócio do normal, do anormal, todo mundo seria igual, e cada um respeitava a alimentação do outro. Né? Então eu penso isso, que hoje, as crianças de hoje serão com certeza adultos funcionais, autônomos e independentes, porque a sociedade está progredindo para isso. Né? Então são essas ações aqui, como essa de hoje, que faz toda a diferença amanhã. Então por isso que eu falei, não importa quantas pessoas tem aqui nessa sala hoje, mas que essas que saírem daqui, saírem com esse pensamento, já é válido, porque a gente é agente multiplicador. Então, com certeza, o que nós ouvimos aqui hoje, na sua experiência, da minha, da dela, nós vamos ser agentes multiplicadores amanhã, então a gente vai transmitir isso para outras pessoas. E é isso que a gente transforma a sociedade. Então eu falo, se daqui 20 anos, 30 anos, eu não ver mais mães derramar as lágrimas que eu derramei, para mim já está mais que válido o meu trabalho. Entendeu? Então eu já plantei a minha semente. É isso. Agora eu tenho que complementar. Porque a gente está falando de rede de apoio, né? Na mesma linha aqui que a Alexandra estava falando, de sermos agentes multiplicadores. Vou falar eu por experiência própria. Quando meu filho estava lá sendo avaliado e aí para ser provado o diagnóstico de autismo, foi entre mais ou menos 2008 e 2009. Foi através de uma escolinha que meu filho estudava, que foi a mesma escolinha que o filho dela estudava. Não nos conhecíamos, ela ficou sabendo que tinha um filho, um menino autista lá, ela, pelo amor de Deus, aqui, porque o filho dela sofreu maus tratos lá, graças a Deus. Nunca fiquei sabendo de nada, mas ela queria que alguém falasse para mim, ela queria contato comigo, enfim. Eu recebi um convite, né? Eu não sabia, nessa época não é igual hoje. Hoje a gente entra no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, a gente tem grupos e grupos de mães de autistas, tem muita troca de informação. Isso é uma rede de apoio muito forte. Essa informação
Agora, assim, as mães que participam de grupos, que têm contato com outras mães, sabem dos direitos, sabem onde recorrer, sabem o que fazer. Antigamente não tinha. A minha primeira pessoa da rede, que eu falo que é uma rede de apoio indireta, né, quase que direta, que a primeira é a nossa família, para mim foi a Alexandra. Foi a Alexandra. Então, assim, eu tenho um carinho muito grande pela Alexandra, porque quando eu fiquei sabendo que ela estava montando o SEAG, eu fui atrás, eu participava da reunião de bingo, eu cheguei a chamar a atenção do prefeito Almeida na época para falar com ele, para apresentar o projeto. Foi no meio de um show, eu falei, não, louca, né? Mas por quê? Eu não tinha, era o único recurso que eu tinha, uma pessoa que falava que entendia era ela. E quando eu chegava a conversar com ela, eu amava, porque 5 minutos que eu conversava com ela me passava muita informação que eu não sabia sobre autismo, que o médico não sabia, até hoje muito médico não sabe orientar. Então, assim, eu tenho uma gratidão muito grande pela Alexandra, que ela foi a minha primeira rede de apoio, que eu falo indireta, de me orientar, de falar um pouco como tratar o meu filho. E a partir de então, né, que eu não imaginava que eu ia vir para esse lado de direito, né, até mesmo por uma questão de necessidade, para me formar. Né, falei, você é advogada? Trabalhista, eu gosto de trabalhista. No final, veio um problema aqui com o plano de saúde, ali com uma escola especial. Aí, sem querer, uma fala para outra, virou minha área de atuação. E a minha principal atuação é na informação. Que tem de mãe assim, me tira uma dúvida. Não, nunca cobrei consulta, mas você vai me cobrar? Não. É porque isso é a forma de eu recompensar o que eu recebi. Porque o meu filho tem o que tem hoje porque eu recebi muita informação. Então, essa rede de apoio, ela é muito importante, né, de levar o que a Alexandra, eu tento às vezes calcular na minha cabeça, quantas mães que a Alexandra já ajudou e ajuda, porque informação é uma joia preciosa que, às vezes, a mãe, eu fico com tanta dó, não tem isso, não tem aquilo, mas um pouquinho que conversa com uma mãe que já entende alguma coisa, que já recebeu informação, já vai atrás de tratamento, vai atrás de uma escola especializada, sem custo nenhum, já vai atrás disso, daquilo. Por quê? Informação chegou até ela, entendeu? Essa rede, essa disseminação é muito importante. Então, acho que esse é o principal papel da nossa comissão e da sociedade, é levar informação para trazer melhoria de vida para as crianças e para as famílias. Pensa como eu não fiquei feliz o dia que ela falou que ia fazer direito. Aí eu falei, isso aí, vai fazer direito e depois se especializa em autismo, não foi? Ele se especializa em autismo porque não tem profissional na área. Aí quando ela falou, agora eu vou trabalhar só com caso de autismo, eu falei, pô, adorei. Mas para quem não sabe, o SEAG realmente, como ela falou, o SEAG não nasceu do amor, tá? O SEAG ele nasceu da dor. Na verdade, eu não era formada, eu era só dona de casa. E aí meu filho sofreu maus tratos em 2 escolas em menos de 1 ano, aqui em Guarulhos. E isso me motivou a fazer algo por ele. E, para minha surpresa, a gente não tinha essas redes de apoio. Eu tinha um grupo no Orkut que a gente trocava experiência. E aí, para minha surpresa, quando eu me desabafei sobre esses maus tratos lá, veio centenas de mensagens de mães que também estavam passando pelas mesmas situações. Então, aí eu me senti na motivação de falar, eu preciso fazer alguma coisa por ele e preciso fazer alguma coisa por essas crianças também. E aí foi que surgiu o SEAG. Então, a gente fundou sem nenhum centavo no bolso. E aí, depois disso, é que eu fui para a faculdade, que eu fui me formar, fui me especializar e estou atuando até hoje. Então, por isso que eu falo para as mães, existe vida após o diagnóstico. Porque tudo que eu sou hoje foi por causa do diagnóstico dele. Se talvez ele não tivesse esse diagnóstico, talvez eu não estaria aqui hoje, eu não teria aprendido tanta coisa que eu aprendi até hoje. Muito bom, muito bom. Foi ótimo esse diálogo, esse contato nosso aqui. E isso, fico muito feliz com a participação de você aqui com a gente. Nós aprendemos muito e tenho certeza, nós vamos levar isso para nossas vidas. Porque eu também não tive nenhum problema na família, né, de autismo e nem assim, deficiência, pelo menos próximo, assim, não, tem um primo só, né? Mas ele teve uma outra oportunidade de eu falar dele, esse meu primo. E, assim, nós ficamos muito felizes, vamos levar esse aprendizado para sempre e vamos
passar adiante. Né? Ok, eu gostaria então agora de ser um pouco mais breve, não adiantar da hora, né? A gente está aqui fazendo aqui uma lembrança para a senhora, para você. E eu gostaria que você recebesse aqui uma lembrança da comissão. Obrigada. Ai, Carlos. Você veio bonitão assim? Da flor, Lucas? Foi. Que lindo. Ficamos muito felizes com a sua presença. Isso é apenas o mínimo que a gente faz para você. Não é um pagamento, porque isso não se paga. Essa informação, tudo isso que você fez para a gente, não tem valor. Não tem valor financeiro que cobra. Né? Muito bem. Também vamos entregar para você, palestrante, Alessandra. Nós vamos entregar aqui um certificado da OAB. Muito bonito, olha, parabéns. Vamos aplaudir aí, olha aí que lindo. Muito bom, parabéns. Obrigada mesmo. Doutora, Muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Que isso? Doutora Alexandra, primeiramente eu gostaria de agradecer em nome da diretoria da OAB esse maravilhoso conhecimento que você nos passou, né? E aqui é só uma lembrancinha aqui que nós trouxemos. Você merece muito mais que isso pelo trabalho maravilhoso que você faz por muitas pessoas que precisam. E nós estamos imensamente gratos aqui por você ter disponibilizado o seu tempo precioso para trazer tanta coisa boa para a gente, tá? Conto com vocês. Agradeço a todos que estiveram aqui. Muito obrigada. Mais uma lembrancinha. Mais um presente. Parabéns. Tirar a foto. Você vai- Abre aí. Então, assim, alguma coisa legal nós vamos estar fazendo, né? E isso veio para mim no final da palestra. E por acaso, está aqui comigo. Olha, todos aqui. E eu já andei olhando alguns aqui e já resolvendo alguns. Por quê? Porque eu achei que era fácil, assim, não tem problema nenhum, né? Coisas que as pessoas não gostam de fazer muito, né? As pessoas hoje, é lógico, a grande maioria, não são todos, né? Eles são muito egoístas, né? São muito meu, conservador, não posso, não dou, vou guardar, para quê? Não sei. Para quê? Não sei. Vai levar para onde? Nós temos que ajudar os irmãos, nós temos que ajudar o vizinho, temos que ajudar o amigo, aquele que está próximo da gente. A partir do momento que você ajuda um amigo, que você ajuda um próximo, Deus está vendo isso. É isso que conta. Para mim, não importa a religião de pessoas, se é crente, se é católico, se é bandista, não importa. Importa para mim essa pessoa é deficiente, essa pessoa tem algum tipo de anomalia, que isso me interessa. Eu gosto muito de lidar com isso. E quando o Abel me convidou para ser presidente dessa comissão, eu vou repetir, eu fiquei muito feliz, porque eu já estava com a CADV. A CADV é a Central de Apoio ao Deficiente Visual, e que a gente dá esse apoio. E até te falar uma passagem dessa semana, foi um caso bem recente, em que a senhora ficou deficiente visual. Uma semana depois, o marido abandonou. Está essa senhora lá sozinha, sem ninguém para consolar. Então, o que nós temos que fazer? Dar apoio a essas pessoas, não é abandonar as pessoas, é acolher. Afeto, isso chama-se afeto. E hoje não tem muito isso, não tem carinho, não tem amor, não tem proteção. As pessoas são, eu sou eu. Você não é nada, você não é nada. Você tem que apoiar o seu amigo e tem que ajudar, tá certo? Pois bem, então, como eu falei em sonhos, eu queria revelar uma coisa aqui. Ô Lucas, eu queria saber qual é o seu sonho. Você não estava sabendo que eu ia te fazer essa pergunta. Fala agora, qual é o seu sonho? O que você imagina de ter alguma coisa ou um sonho legal? Um sonho
Ah, você vai ficar meio sem graça. Pode falar. Fala de perto. O meu sonho que eu tenho, assim, você perguntou o sonho que eu tenho? Sim. É fazer a mesma coisa de sempre, representar o... Ai, gente, eu tô meio... Tô sem palavras pra falar, estou emocionado. Tira o microfone. Não fica assim. Eu tô emocionado. Tô sem palavras pra falar. Toma água. Não, pega uma água pra ele. Calma. Eu tô emocionado. Aqui você tá em casa. Fica tranquilo. Tá bom? É que você vai ter toda a proteção nossa. Ai, que eu tô bastante emocionado, eu tô sem palavras pra falar. Que hoje eu achei essa palestra interessante, boa, bacana. A Alexandra arrasou bem, hein? Nessa palestra, porque tudo que ela falou foi verdade. Concordo muito. É? Ah, que bom. Aí as preocupações também fazem toda a diferença. Porque os deficientes, eles precisam muito da nossa ajuda também. Tanto eles quanto os familiares. E se a gente não ajudar eles, o que vai acontecer? Eles vão ficar desamparados? Não. A gente está aqui para isso, para ajudar. Não é porque a gente pode se preocupar bastante, é os direitos seja dos autistas e de outros portadores de deficiência. Porque sem a gente, para ajudar, a vida deles não seria a mesma coisa. Eles podem contar com a gente por que precisar. Hoje, amanhã, para sempre e para as próximas gerações. Parabéns! Muito bom mesmo. Você é um garoto que teve passado, tem um presente e certamente terá um futuro brilhante. Não tem a menor dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. Meu futuro está sendo melhor e sempre vai ser. Meu passado foi bom, o presente também, agora o futuro vai ser melhor ainda. Muito bom! Isso é mesmo. Tá tranquilo? Tô. Então me responde. Meu sonho que eu tenho hoje? É. Meu sonho? O meu sonho que eu tenho hoje é palestrar, né? Palestrar com frequência os assuntos da inclusão, porque o assunto tem que estar presente sempre no nosso cotidiano, em vários lugares, aqui e em muitas outras palestras, porque não é só um dia que o assunto vai ser tratado, é com frequência mesmo, porque eu estou aqui para representar os nossos deficientes, porque eu sinto na alma que eu estou ajudando a quem precisa. Numa comunicação importante, eu sinto que muitos autistas e deficientes, eles não têm a mesma comunicação que eu tenho. Mas agora, se depender do meu apoio, da minha companhia, essa situação vai mudar para melhor. Pode ter certeza disso. O seu sonho já está realizado. Por quê? Você é uma pessoa perfeita, uma pessoa que não precisa de nada. Olha que maravilha. Olha que beleza isso, ouvir isso de você. Eu fico muito feliz com isso. Vou te dar aqui uma lembrança. Não importa, é sua. É sua lembrança, cabe a você. Se você me perguntar o que tem aqui, eu não sei, já esqueci. A gente tem que fazer aquilo e esquecer. É isso que a gente tem que fazer. Não é fazer, sabe o que é? É isso que eu estou. Não sei. É isso que tem que fazer e passar isso aos seus irmãos, seus amigos, seus colegas. Tá bom? Parabéns, muito obrigado pela sua presença, tá ok? Pode contar comigo também, porque precisar. Eu estou à sua disposição e de todo mundo aqui da UAB. Muito obrigado mesmo. Eu só quero agora agradecer aqui ao Habibs, ao Ragazzi, que nos proporcionou aqui a alimentação pra gente. Eu fico muito feliz e trazer para vocês aqui tudo que for de melhor para Ragazzi e para Habibs, tá ok? Muita sorte para todos, felicidades. Vamos lá, muito obrigado.